Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de comércio exterior, mais precisamente o financiamento para exportações. E quem vai me ajudar nessa tarefa é o consultor em comércio internacional, Matheus Andrade. Bem-vindo ao canal do Produtor. Obrigado, Marcelo. Então, Matheus, vamos começar explicando qual é a importância de exportar para um país como o Brasil. Bom, a exportação para um país igual ao Brasil é primordial. Primeiramente, porque a exportação é uma das principais maneiras do país atrair moeda estrangeira, atrair dólar principalmente, e assim manter uma boa balança de pagamentos e cumprir com seus compromissos. Para o agronegócio, especificamente, a exportação é muito importante, porque o nosso país é um grande produtor de alimentos, então é um grande produtor de grãos, grande produtor de carnes, de frutas, e a gente precisa exportar esse excedente que é produzido, né? A gente consome muita coisa aqui dentro, garantimos toda a segurança alimentar do país e ainda temos um grande excedente exportador. Além disso, normalmente o produtor consegue preços melhores no mercado exterior do que os preços que ele consegue aqui dentro no mercado interno. Agora, e como está o trabalho, então, do governo na promoção das nossas exportações? Olha, Marcelo, a gente vem vendo um trabalho do governo muito bom nessa questão de promover as exportações. A gente tem um trabalho já há bastante tempo da Apex Brasil, que é a Agência de Promoção e Exportação, que ela busca levar os produtos brasileiros, levar o produtor, levar essa marca, e o governo está trabalhando no ordenamento jurídico para tentar melhorar isso, está fazendo ficar mais fácil. Então, agora há pouco tempo teve o lançamento do Plano Nacional da Cultura Exportadora, que quer trazer o microempresário, o microprodutor, a pequena empresa para o comércio exterior, para ajudar essa pessoa a exportar. Ele quer desmitificar a ideia de que o comércio exterior é só para grandes empresas, para empresas multinacionais. Todo mundo pode exportar. O governo está tentando ajudar, está tentando abrir novos mercados e as oportunidades vão aparecer no médio prazo, com certeza. E quais são os riscos para quem exporta? Olha, os riscos para quem exporta são como o risco de qualquer operação comercial. Você pode ter o risco de um calote, quando você não conhece o seu comprador. Você pode ter o risco da sua mercadoria não satisfazer o que o seu comprador está imaginando e ele querer uma nova mercadoria, então você tem um prejuízo. Você pode ter um extravio ou um roubo dessa mercadoria. E o risco que a gente não tem internamente é o risco da situação do país. A gente vê agora, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela sempre foi um grande comprador do Brasil. Nos últimos tempos, ela deixou de ser um grande comprador, a situação do país deteriorou, então muita gente que realizou exportações teve dificuldade para receber. É bom deixar claro que são casos raros, mas pode acontecer e o exportador tem que ter essa ciência quando for realizar a operação. Agora, diante desses riscos, né, é importante ter um financiamento para exportações? É sempre importante ter um financiamento, né? Quando a gente fala de operações de exportação, são operações grandes, então normalmente são em grandes quantidades, em grandes valores. Então, quando você tem todo o recurso próprio, você está muito mais exposto a um risco do que quando você tem um financiamento. Você tem vários tipos de financiamento que você vai tentar mitigar vários riscos, desde o risco do calote, o risco da produção, o risco até de um terremoto, você consegue mitigar o risco hoje com o seguro. É fazer um seguro em relação a isso. Seguro, financiamento, né? Você tem vários tipos para mitigar esses riscos da exportação. Agora, existem financiamentos públicos e privados para exportação? Existem sim. As linhas privadas são operadas por todos os bancos comerciais, né? Então, aquele banco que o produtor já tem uma relação, ele tem várias linhas. Esse crédito é um crédito que muita gente quer entrar nesse mercado, né? Muita gente está oferecendo. Então, você tem vários bancos e o governo brasileiro usa o financiamento à exportação como uma estratégia para aumentar as exportações também, né? O governo tem programas que são diretamente subsidiados pelo Tesouro Federal, então o governo vai lá e tira o recurso do bolso dele, dá para o produtor, para o empresário. Tem programas que são feitos pelos bancos públicos, né? Particularmente, normalmente o BNDES ou o Banco do Brasil. Então você tem duas linhas de financiamento bem diversas. Agora, dentro dessa linha, né, a gente falou bastante em relação aos riscos de tudo isso, você tem essa garantia, né? Claro. Você citou o caso da Venezuela. Nós tivemos, vinha numa crescente essas exportações, né? Tinha produtos do agro, até leite, acho que a gente acabou exportando. A gente exportava muito, né? A Venezuela sempre foi um grande comprador, mas infelizmente teve essa questão do país chegar a uma situação insustentável. São poucas vezes que acontece esse caso. Normalmente o exportador ele é um comerciante, então ele também quer honrar os compromissos dele porque ele não quer perder o fornecedor. Então todo mundo tenta honrar seus compromissos. O financiamento é um modo de você mitigar o risco e não ter que usar tanto
seus recursos próprios nessa exportação. É um modo de você ter mais recursos financeiros para chegar ao seu destino. Teve gente que ficou no prejuízo ou... Temos muitas empresas grandes, né, em todos os portes, mas que até hoje ainda estão tentando receber. A gente sabe que hoje o governo venezuelano é muito difícil de ser contatado, mas o governo brasileiro sempre continuou sendo parceiro dessas empresas para que elas possam receber os recursos. A expectativa é que no momento que a Venezuela volte a uma situação normal de economia, né, que a gente não consegue fazer uma previsão, que esses recursos sejam escalonados e pagos a pouco. Tem um problema de moeda também, é complicado. Tem problema de moeda, né? Porque é manipulado pelo governo. Exatamente, né? Hoje você tem o câmbio oficial e o câmbio paralelo, né? O câmbio oficial, o Bolívar é uma moeda forte, então, mas o câmbio paralelo a gente sabe que não é assim. Então, na verdade, o governo da Venezuela exige que as exportações sejam feitas no câmbio oficial. E isso é impossível para o exportador brasileiro de qualquer país, que ele vai ter um prejuízo muito grande. E o próprio comprador dele muitas vezes não vai conseguir levantar a quantidade suficiente de dólares que ele precisa para pagar essa exportação. É muito complicado hoje exportar para a Venezuela. É por isso que quem fez isso, pelo menos se espera que tenha tido a gente espera que tenha se financiado, né? Muita gente se financiou, se segurou. O seguro não é uma... A gente vai ver, mas a gente pode conversar disso mais para frente. Não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta barata, fácil, você pode fazer sem sair de casa e ajuda muito nas exportações. É porque quando você começa a fazer prospecção para fora, abrir novos mercados, o governo vem fazendo. Você citou a Apex também, é muito importante nesse financiamento de feiras, de visitação. Agora, na hora que fecha um pacote, ele tem que estar preparado não só para ter o que está prometendo, mas também para essas questões todas. Claro, claro. A exportação não é um processo difícil, tá? É um processo muitas vezes novos para as empresas, mas ele não é difícil. Agora, ele é um processo muito sério. Uma vez que você não faz uma exportação como foi combinado, é muito difícil para você conseguir reabrir esse mercado. Então, é importante você estar preparado, você conhecer o seu mercado, você conhecer o seu consumidor, você ter bastante atenção no que ele pediu, quais são as especificações, você vai conseguir cumprir aquilo, você vai ter a mercadoria para entregar. Se por acaso você teve um problema, não conseguiu entregar toda a mercadoria de produção própria, você consegue comprar do seu vizinho, você consegue fazer uma cooperativa para realizar a exportação, é muito importante. E o financiamento é a cereja do bolo, né? Primeiro você pensa como você vai produzir, para quem você vai vender, como você vai entregar, como você vai receber, é muito importante. Normalmente a gente está falando de operações a prazo, quando a gente fala de operação de exportação, e como você vai se garantir, como você vai se financiar para produzir, para comercializar ou para ter um seguro, até você receber o valor que é devido pelo seu comprador. Vai lembrar que os riscos, justamente nessa questão, é para os dois lados. Para os dois lados, claro. E outro lado, você já tem exemplo de alguém que já investiu, abriu o mercado, tem a possibilidade de exportar, investir em qualidade e tudo mais, mas na hora de entregar o produto acaba dando algum problema. A gente tem vários exemplos, muitas vezes a gente tem problema de logística, né? A logística no Brasil, infelizmente, não é adequada para todo o escoamento da nossa safra. E quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de produtos perecíveis, então muitas vezes você se programa para realizar a operação num período, você não consegue, o produto acaba estragando, você não consegue realizar. Ou então, quando chega lá, você teve algum problema de resíduo de agrotóxico ou de alguma coisa que não respeitou as regras daquele país e você acaba não realizando a exportação. Então, é importante você ter conhecimento, você procurar a CNA, procurar a Apex, procurar alguém da sua região e trocar experiências. A exportação ela não é difícil, mas ela é diferente do mercado interno. Quando o produtor tem essa consciência, as exportações são feitas com bastante tranquilidade. Eu acho que a gente tem bons exemplos no Brasil, né? Temos um grande Mamão acho que é um bom exemplo na Mamão é um região. bom exemplo, né? Isso, Mamão principalmente da Bahia, né? São exportadores, vão para os Estados Unidos, vão para a União Europeia. As frutas brasileiras estão em vários mercados, a gente tem o melão do Rio Grande do Norte também. A gente tem outros produtos, como tem o café, tem as carnes, mas a gente está cada vez entrando mais produtos, o produtor tem essa consciência de que ele precisa ter qualidade, precisa respeitar os critérios sanitários, o que o comprador dele espera e ele está conseguindo entregar. Cada vez mais o Brasil vai ser um grande player no mercado internacional, ele está cada vez crescendo e com uma parceria bem afinada entre o governo e o produtor rural, a expectativa é só aumentar essas exportações. De crescimento, né? Interessante até... dependendo do tamanho, tem que ter escala de produção. Tem que ter né? escala. E às vezes
para a agricultura familiar, como você falou, fazendo associações, porque na hora que oferece um produto, né, acho que já teve casos aí, o suco de cupuaçu, e aí faz a venda lá numa feira, os caras querem por ano containers, né? Exatamente, é muito complicado às vezes você entrar como um produtor sozinho. Então o que a gente fala, às vezes, produtor, faça uma cooperativa. Não precisa ser uma cooperativa de comercialização ou de produção. Só na hora da exportação, junte, se prepare, tenha escala. Não adianta você fazer uma exportação hoje, procurar fazer uma próxima exportação só daqui a um ano. O comprador, ele quer isso mesmo, ele quer ter o produto frequentemente. O caso do cupuaçu é muito clássico, porque é um produto diferente. Ele é um produto bem brasileiro, mas não é conhecido no exterior. Então, se você vende uma vez por ano, você não consegue ter uma penetração no mercado. Então, é importante você vender direto, você vender frequentemente, você ter a escala para entregar. Se não tiver escala, não adianta. Né? Não adianta, você não consegue ter penetração no mercado, né? Até assusta, o produto pode até parecer feliz, né? Chegou lá, ofereceu, mas aí pediu vendeu a muito quantidade. fácil, ele tem que estar preparado, né? Esse é o primeiro passo da exportação, é você ter muito claro para você e para o seu comprador o quanto você consegue oferecer por ano. E você pensar, se eu não conseguir oferecer, para onde eu corro, de quem que eu compro? É muito importante você ter isso bem claro. Tá certo. Consultor em Comércio Internacional, Matheus Andrade, nós vamos fazer um breve intervalo. Logo depois, nós continuamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Vamos destacar os principais tipos de financiamento para exportação. É um instante só.